à medida que a gente foi se aproximando desses meninos e ouvindo os relatos de suas vidas, nós entendemos que seria um desperdício absurdo que essas histórias não fossem além dos muros do colégio, né? E nós assistimos a um filme francês chamado Entre os Muros da Escola, onde a ideia de um autorretrato que surgiu no filme nos deu a ideia de compartilhar todas essas histórias com o extramuro. E aí a gente foi pegando cada coisa que foi nos sensibilizando, que foi nos deixando muito mais próximo desses meninos. E o projeto foi agregando coisas, e o pessoal de geografia começou a trabalhar com a questão da migração deles pelo território brasileiro, por cidades, por bairros. O pessoal da história, a gente foi criando uma linha do tempo, a língua portuguesa fazendo a autobiografia, eles começaram a escrever suas próprias vidas, com possibilidade de lembrar, relembrar outros momentos que tivessem esquecido. E se transformou nesse projeto lindo, que é deixar claro para eles que, independente do que venha a acontecer à frente na história deles profissional, a história deles importa. Quando o Paulo e o pessoal do colégio trouxe para mim essa ideia do livro, queria mostrar as histórias de cada aluno, a princípio era uma versão digital ou imprimir na impressora do colégio, como a gente tem feito os trabalhos do dia a dia. E quando eu vi essa ideia, esse trabalho, eu falei, não, isso tem que ganhar uma forma de livro mesmo, vamos viabilizar. Então é aquele sonho de transformar as coisas em realidade da melhor forma possível, como o Vasco merece. Toda história importa, é o que a gente vem falando ao longo desses 2 anos que a gente está na gestão, que é de olhar cada aluno, cada pessoa que está no clube de uma forma diferente, de forma artesanal mesmo. Então esse livro ele vem para coroar, materializar esse nosso sonho de estar à frente disso tudo e dar a devida importância para todos. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through Hoje é um dia marcante, né? Muito feliz de poder fazer parte dessa história junto com os meninos. A gente teve o lançamento do livro Toda a História Importa e a Cápsula do Tempo com uma dinâmica, 2 dinâmicas que simbolizam muito o que significa o Colégio Vasco da Gama para a vida dos meninos. E a gente está aqui na base do Vasco não só para formar atletas, mas para formar cidadão. Quando eles concluem esse processo de base, antes de qualquer coisa, a gente quer ter a certeza que ali vai um cidadão do bem. E obviamente isso, o Colégio Vasco da Gama é de extrema importância para o amadurecimento, para o desenvolvimento, para a formação desses atletas, e a parceria ela é muito boa com a nossa base. Cara, pra mim é importante saber, né, a história da Escola do Vasco, o que o diretor faz pelos nós alunos. E, cara, isso aí é tão importante quanto para nós e quanto para os nossos familiares, né? Saber que a gente está sendo bem tratado aqui, bem acolhido. E como atleta, é um clube que forma a gente, quanto no futebol, na escola. E isso é gratificante para mim. Para mim foi muito bom, né? A escola do Vasco proporcionou esse momento para ele, porque ele teria que sair, né, da escola e estudar fora e treinar aqui. Seria um pouco meio complicado, mas o Vasco, junto com o diretor da escola, conseguiram fazer essa turma para ele, né, que ele estuda à tarde, e agradecer ao Paulo, agradecer ao Vasco por cuidado com ele, não só em campo, né, fora também, né, com a educação, tudo. Só agradecer mesmo. Samuel, que é um aluno que estava com uma defasagem, ano,
rendimento escolar, escola, é um caso emblemático para a gente aqui, porque ele mudou de categoria, ele foi para o sub-15, mas ainda no 8º ano. E nós começamos na metade do ano passado a perguntar o que fazer com o Samuel, já que nós não temos turma de 8º ano à tarde. E quando a professora fez esse questionamento, a primeira coisa que eu disse foi: o Samuel é nosso. A missão de quem está à frente do processo é encontrar saídas, encontrar soluções. E nós temos o direito a criar turmas de EJA, e nós fizemos uma turma de EJA para um aluno, para valorizar a presença desse menino ali. Que esse menino já vem de uma situação de quase exclusão, quando ele morava em Santa Cruz, tinha que sair um pouco antes de terminar as aulas para chegar aqui a tempo de treinar, não conseguiu ter um bom rendimento escolar, foi reprovado aqui antes da minha chegada, e eu disse, é hora da gente dar ao Samuel a possibilidade dele ser incluído em tudo que a gente pensa que um ser humano deve ser. Então, nós criamos essa turma, ele teve aula sozinho, e o desempenho dele subiu demais, a gente contextualizou todo o conteúdo que passava para ele. Agora no segundo semestre entrou um outro aluno, e o Samuel é um orgulho para a gente, é um exemplo que o Vasco dá, de que não é porque não tem volume, não tem quantidade, que a gente vai deixar que 1 ou 2 pessoas fiquem no caminho. Essa foi a nossa preocupação em relação ao Samuel. Eu acho que o resultado foi muito bom.